Estar vivo é uma condição, é uma posição de aceitar estar morto também. A vida ela é muito bem aceita pela humanidade, mas a morte é uma resistência muito grande, faz grandes estragos na vida de um ser humano. O luto, ele é um conjunto de ações psíquicas que trabalham para integrar o eu interior e o eu introjetado simbolicamente naquilo que eu perdi ou naquele que eu perdi. O luto ele não é só visto como um ser que eu perdi, uma pessoa, um ente querido, mas ele é visto também como um animal de estimação, um emprego que eu perdi, um namoro que eu terminei. Às vezes a gente passa por vários tipos de luto e esses são um deles. E a forma como a gente encara essa perda é o que vai nos dar coragem para continuar ou de ficar fixa numa fase de luto. Freud já falava isso, né? Que até um ano é normal, né? Tem gente que fica semanas, meses nesse luto, né? Nesse processo de aceitação, de reconstrução. Ele falava também que a morte é um ganho. Quando a gente perde um ente querido, Freud fala que a gente está ganhando, porque as experiências que nós tivemos com esse ente querido nos contribuiu para sermos o que nós somos. Eu falo muito dos nossos pedaços alheios. E a família, né, os pais, a família, fazem parte sim desses pedaços que contribuíram para que a gente possa ser o que é, né? Cada um busca o seu pertencimento, mas foram através desses pedaços que a gente consegue ter uma integridade, um inteiro, né? Cada um é feito desse pertencimento. Então, quando a gente perde um ente querido, entendeu? Não ficar preso no luto por anos. Tem gente que fica preso por anos e anos em busca, né, de uma resposta por aquela morte. E quando a gente tem essa consciência de que a morte é um ganho, muda um pouco a forma da gente pensar na existência humana, nessas perdas. A gente deveria, sim, pegar todas essas pessoas, né, bicho de estimação, ou um emprego que a gente não conseguiu, ou a casa que a gente perdeu, né, ou não conseguimos, algo do tipo. Fazer embrulhos, né, compactar todos eles e guardá-los dentro de um espaço bem reservado, né, carinhosamente conosco, para que a gente possa ter essas experiências e ter força, entendeu? Para de fato simbolizar toda essa ausência, entendeu? Como uma vida nova, né? Porque a vida dá continuidade. Então a gente tem que ter todas essas experiências que assim a gente adquiriu com essa pessoa, com aquele emprego, com aquele bichinho de estimação, e tentar novamente reconstruir de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais sadia, né? Não que não tivesse sido, agregar experiências em cima de novas experiências. Isso é viver, isso faz parte da constituição humana, né? O problema é quando eu não consigo achar essa integração do meu eu interior com o meu simbólico, entendeu? Com o meu eu simbólico lá do interior, o que acontece? Eu não consigo sair dessa situação, porque eu quero uma resposta para aquela ausência, né?
Então eu entro em algumas fases do luto, né? Como por exemplo, eu entro naquela fase de identificação desse luto. Como que é essa fase? Me fala. Uma criança, ela perdeu o gatinho, né? E aí no dia seguinte ela estava debaixo da mesa miando. Ou seja, ela se substituiu como o bichinho de estimação dela. Ou uma mãe que perde um filho, né? Essa mãe passa a carregar um boneco, né, pela casa, substituindo essa criança, porque ela não quer se desfazer daquilo lá, daquele vínculo que ela teve. Tem a culpa também, de repente você vai se sentir culpado. Ai, se eu tivesse amado mais ela, ai, se eu tivesse ido visitar mais vezes ela, entendeu? Aquela pessoa, né? Ou se eu tivesse feito mais por aquele emprego, entendeu? Se eu tivesse colocado meu gato para dentro de casa, ele não teria morrido. Eu começo a sentir culpa pela ausência do outro, né? Pela falta do outro. Ou pode ser o contrário também, eu posso sentir ódio, né? Ah, mas eu não amava ela, porque ela também não me amava. Não era, eu fui demitido porque meu patrão também não era parceiro, entendeu? Eu vou sentir ódio ao contrário, né? Em vez da culpa eu vou sentir o ódio. Tem aquele que também fica indiferente, entendeu? Tem aquele também que prefere ficar sozinho o resto da vida, né? Que tipo, agora eu não quero mais saber de ninguém, eu vou congelar todas as minhas relações, eu não quero mais ter afinidade com ninguém. Ou eu levo aquela ausência, aquela morte, um fator intrigador entre a família, e nunca mais eu quero saber de ninguém da minha família. Isso acontece muito entre as famílias. Então eu vejo que o luto é um processo, ele tem que sim ser elaborado de uma maneira sadia. Demanda tempo? Demanda, né? Tem dor? Tem sentimento de tristeza? Sim. Mas é uma coisa que faz parte da vida humana, né? E a gente tem sim que ter forças, né, para reconstruir, né? Vamos sempre encarar o luto como uma maneira de pegar todos esses embrulhos, né, dessas pessoas, dessas experiências que a gente teve ao longo da vida, né, com todos eles ou com aquilo. Pegar todos esses embrulhos, essas expectativas, essas promessas, tudo que foi construído, que foi trocado, né, junto a aquilo ou aqueles, e guardar de uma maneira muito especial, para que a gente possa recomeçar, porque esse é o processo da vida.